Salmo 116, versículo 12, vai dizer: o que darei eu ao Senhor por tudo, pelos benefícios que Ele me tem feito? E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu vivi, né? E eu sei que algumas mulheres ou vivem, já viveram, né? Algumas não sobreviveram e outras estão aqui como eu para contar a história, amém? Então eu quero compartilhar com vocês sobre um relacionamento abusivo que eu sofri quando eu era bem jovem mesmo, e eu passei durante 6 anos debaixo de um jugo pesado, muito pesado. E aí vocês me perguntavam, você sempre fala que você nasceu na igreja. Nasci na igreja, eu estava na igreja, eu liderava a igreja, mas o relacionamento era abusivo. Pode, né? Às vezes você fica maquiando as coisas e a coisa está difícil. Então, primeira coisa que eu quero falar para você: não aceite o primeiro empurrão, o primeiro tapa, o primeiro beliscão. Não aceite o primeiro, que depois do primeiro virão muitos, né? E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Para poder não expor na igreja, não expor para os meus pais, que eles eram pastores, e eu tinha irmãos que eram militares. Todos os 4 irmãos estavam fora do Rio. Eles não estavam no Rio, então não tinha quem recorrer. Era eu e Deus e pronto, e eu calada. E isso durou, querido, durante 6 anos. Durante 6 anos isso perdurou, foi muito terrível. Chegou ao ponto de eu colocar faca embaixo do travesseiro para me defender, porque eu não sabia como aquela pessoa iria chegar. Eu não tinha previsão. Podia ter acontecido alguma coisa, ou poderia não ter acontecido nada. Era simplesmente pelo prazer de me machucar, de me maltratar, de me bater, de me empurrar. Eu queria pedir que colocasse a primeira foto, por favor. Vocês vão ver uma foto. Essa é a Diná com 20 anos. Eu choro, mas não é de tristeza não, tá? É porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. Querida, chegou um dia, pode deixar. Eu não tenho vergonha, não. Um dia, para não ficar muito extenso, teve um dia que eu estava na escala na igreja. Eu sempre cantei, eu canto desde pequenininha. E eu estava na escala. E simplesmente ele cismou que eu não ia. Só que eu era ministra de louvor. Eu ministrava na igreja. E como ninguém sabia, eu não podia, não tinha nem telefone nessa época. Isso tem 40 anos, tá, gente? E eu não tinha como avisar. E os pastores, eles não entendiam. Os meus pastores eram pessoas idôneas. E para eles, casamento é eterno. Você não vai separar. Se eu falasse, eu sabia que eu ia ter que continuar naquele relacionamento abusivo. E eu comecei a orar. Querida, eu orava. Eu fiz campanha na igreja. Deixa eu falar outra coisa. Nós éramos líderes de casais. Tá? Diáconos da igreja, líderes de casais. Eu andava assim. Eu não podia andar. Eu era da igreja do Evangelho Quadrangular. E minha igreja era liberal, não precisava andar de blusa de manga comprida. Mas os meus braços eram todos roxos, de beliscão. O ciúme não era de outro homem, o ciúme era de quem eu era. Se eu cantasse, eu apanhava. Se eu desse aula na escola dominical, eu apanhava. Se o pastor falasse comigo e pedisse um copo d'água, e eu estava de serviço, porque eu era da diaconia, eu apanhava. Então, o problema era quem eu era. O problema não era eu fazer alguma coisa errada. E teve um dia, né, além dessa imagem, aí eu estou bem. Porque houveram dias piores. E eu tinha aqui, acho que 28 anos. Eu adquiri um câncer no estômago, porque eu engoli aquilo, né? Quem é da área da psicologia sabe que no estômago é quando você engole. Você vai engolindo, vai dando aquela indigestão e se transformou no câncer, lógico. E eu não tinha mais opção. Aí, como você saiu disso, Dina? Um dia, foi dia 28
dia 28 de dezembro. Tinha um culto de jantar na nossa igreja. E era um culto bem assim, popular na igreja. A igreja lotava, todo mundo ia. O pastor fazia o jantar antes, porque ele queria fazer aquela comunhão, né? E ele fez o jantar. E nessa época eu trabalhava num salão. E a menina do salão estava começando o implante, fazer, colar cabelo, assim. Aí, hoje eu não colo cabelo de jeito nenhum, eu tenho trauma. E ela falou, você vai ser nossa cobaia, vamos fazer em você. E elas fizeram, né? Arrumaram o meu cabelo, fizeram implante em mim, eu fiquei com cabelão, grandão, e fui para a igreja. Me arrumei e fui para a igreja. Como ele já tinha ido, eu cheguei em casa do salão e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, que ele me olhou, queridos, foram 9 homens para tirar aquele homem de cima de mim. 9. Ele agarrou meu pescoço, ele puxou, ele arrancou o implante na unha. E eu tive que correr, eu larguei meu filho para trás, eu não sei o que eu fiz, que eu saí fora, eu tive que correr, fugir. E eu ia tirar férias, eu já trabalhava na área eu trabalhava como fisioterapeuta e eu tinha pacientes particulares, e eu ia tirar férias de uma acompanhante. E eu pedi a ela, deixa eu ficar aqui no trabalho, deixa eu ficar aqui, eu não quero ir para casa, eu não posso. Porque eu não tinha quem recorrer. Meu pai já era de idade, meus 4 irmãos estavam fora do Rio. Eles tinham sido transferidos. E quem ia me socorrer? Eu não podia ficar pedindo na igreja. Só que nesse dia, o pastor, que isso? Que isso? Aí eu falei, pastor, eu passo por isso há 6 anos. E acabou. Hoje, Deus trouxe à luz algo que eu não tinha força para falar. Eu querendo manter aquela identidade, só que essa não era eu. Não era eu. Eu estava incubada ali dentro. Muda a foto. Essa com 20. Pode trocar. Essa é a Diná com 58. Aquela é a com 20. E essa é a com 58. Eu tenho ou não tenho motivos para chorar e agradecer. Queridas, e depois disso, graças a Deus, eu consegui me livrar daquilo e ainda perdurou, porque eu não voltei mais para aquela situação. E na minha cidade, eu moro numa cidade que é pequena, eu tenho uma farmácia lá que quando eu vou ao Rio, eu não entro nessa farmácia, porque toda vez que eu entrava, que estava perto, ele saía me arrastando pela rua, e ia me puxando, e era algo assim surpreendente, era algo surreal, mas eu não voltei mais, não voltei. E com o tempo, né, tenho que falar a segunda parte, que é que eu encontrei meu esposo. Meu esposo, ele era militar na época, né, eu já estou casada, vou fazer 31 anos, graças a Deus, Deus me deu um presente de Deus, um príncipe, graças a Deus, com todas as dificuldades que nós temos passado ou passamos, meu marido é um lorde, sabe, ele é muito atencioso comigo, ele cuida de mim, ele me mima demais, é caladão, mas ele é um homem de Deus na minha vida, sabe, e ele que teve o sonho, ele sonhou comigo em pedaços, toda arrebentada, e nesse sonho meu filho também estava todo decepado, cortado, e a gente estava como se estivesse num poço, e Deus deu a ele, não sei, asas, não sei como, que ele tirava a gente desse poço e colava a gente, ele vinha juntando. Eu dei muito trabalho para ele, dei muito trabalho, porque eu entrei nesse relacionamento ferida, machucada, insegura, eu tinha medo de toque, tinha medo de encostar, e Deus foi trabalhando, sabe, ele com uma paciência de Jó, graças a Deus. Foi trabalhando na vida dele, na nossa vida, na nossa família. E hoje é a nossa família, que vocês conhecem. Hoje é essa família que vocês conhecem. Hoje é essa a Diná. Aí o que eu quero compartilhar com você? O que fazer na dor? O que eu poderia fazer? Pegar essa bagunça e morrer, já estava a um passo da morte, ou pegar e se transformar em cuidar de vidas.
Deus, Ele me deu uma força de onde eu não tinha. Eu fui estudar, eu fui trabalhar, eu tive que mudar de igreja. Eu saí da igreja porque aquela imagem, ela ficou ali, aquela imagem. E eu saí, eu fui para uma outra igreja, aí fui congregar na igreja do pai da minha nora, né? Graças a Deus, pastor Edson me acolheu ali, adoecida, né? Mas nós conseguimos mudar o quadro e eu comecei a estudar. Eu falei assim, eu nunca mais vou permitir que mulher que pare do meu lado, ela sofra. E é o que eu faço hoje. Eu faço com amor, eu faço com prazer. Eu cuido de mulheres há anos, há mais de 40 anos. Eu tenho esse prazer de trabalhar nos detalhes, porque eu sei o que é uma dor. Eu sei o que é passar pelo vale da sombra da morte. Eu sei o que é você ter alguém para cuidar e essa pessoa te destruir emocionalmente. Hoje, a minha emoção, ela é bem trabalhada. Sabe, eu me fortaleci com essa dor. Eu peguei aquela Diná de 20 e eu transformei nessa Diná. Eu consegui pegar essa mulher adoecida e transformar ela dia após dia numa mulher forte. Não é qualquer coisa que me abala, não é qualquer coisa que me abate, não é qualquer coisa que me tira do foco da presença de Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou. E isso não é porque eu não era da igreja, não. Eu era da igreja. Meus pais, pastores. E isso acontece. Então, mulheres, a gente está aqui num congresso de mulheres. Reagem. Você não precisa, não estou falando, larga. No meu caso, eu tive que sair. Eu ia morrer. Eu tive que sair. Mas se tem jeito, sabe, dá um jeito. Não espere o primeiro beliscão. Não espere o primeiro tapa. Não espere a primeira ofensa. Não espere. Depois da primeira vem a segunda, você vai ficar calada, vem a terceira e por aí vai. Amém? Esse é o meu testemunho. E eu quero que você, mulher, reaja. Amém? Glória a Deus.